Irmãos e irmãs, hoje eu vou contar uma história verídica. Eu tenho uma amiga que ela viveu essa parte de ser a que saiu de casa, de ser a que foi atrás de outros relacionamentos, porque assim começou a entender e achar que estava correto. Então, eu vou começar do começo para vocês entenderem certinho tudo o que aconteceu. Ela casou, né, aquele casamento de igreja, né, o casamento é cristão, é de igreja, casou conforme a vontade de Deus e ele também estava na igreja e os dois, né, tiveram ali um relacionamento e como a igreja mantém algumas regras, né? E para não serem descobertos, casaram logo para não estarem em pecado. Então você já imagina, né? Vamos encobrir o erro e vamos nos casar. Então ela casou com ele, mas aquela culpa, né? Aquela coisa fica na cabeça. E ele se negava a reconhecer aquele erro, porque é vergonhoso ter que admitir erros. Então o Adão, ele gosta de culpar o outro e ficar na sua e ficar quieto. Então ele evitava fazer com que ela não falasse, ele também não falasse. E eles foram levando aquele relacionamento daquele jeito, né? Então quando tinha uma festa, né, bebiam champanhe no Natal, no Ano Novo, essa vida de pseudo-cristãos, né, que não estão lendo a palavra, não estão orando, não estão vigiando. E foram vivendo aquela vida daquele jeito, aparentemente bom, mas não tão bom assim. E aí eles, por causa de trabalho, foram morar em outra cidade, onde aconteceram ali circunstâncias de trabalho e de igreja, tiveram que ir para uma outra igreja. Então, não tinha aquela mesma denominação, eles tiveram que ir para outra. E essa outra igreja, ela era mais quente ou frio, tudo ou nada. Ela era mais, toma lá da cá, tem que ser. E ela foi sentindo que a coisa estava apertando para o lado dela, né? Ela foi sentindo que tinha coisas que precisavam ser limpas e tudo, e ela foi ali fervorosa, buscando, que ela queria ser cheia do Espírito Santo, e queria muito, muito mesmo. E a Bíblia nos diz que quando a gente pede muito com fé, a gente consegue. E ela conseguiu, né? Conseguiu, graças a Deus, ser cheia do Espírito Santo, e passou ali a também ter o dom de línguas, e passou a ter o discernimento da palavra. Então ela leu a palavra toda, ela conseguia ali entender tudo que a Bíblia tem a dizer, todos os ensinamentos, até ela tinha uma mente convicta do que é e do que não é. E aí, claro, né, bebida alcoólica zerou do lado dela, mas ele continuou do mesmo jeito. Ele estava ali naquela igreja junto com ela, gostava de ver ela ali firme, animada, mas ele não conseguia chegar no mesmo ponto, ele não conseguia ali acessar essa espiritualidade. Mas foi levando. Então, ela foi percebendo que quando tinha as festas de família, que eles eram convidados a ir, ele lá escondido bebia, para ela não saber, porque ela já tinha parado de comprar, ela já tinha falado que em casa não entrava mais bebida alcoólica. Então, por motivos até compreensíveis, né? A gente imagina, né, como que ficou dividido ali o lar, ela sendo mais pentecostal e ele sendo mais morno, assim. E a Bíblia diz que o morno é insuportável, não é? Porque ele nem é e nem não é. Aí ela passou a se sentir oprimida. E aí aconteceu, dentro dessa igreja que eles estavam, uma divisão. Então, aquela parte pentecostal foi convidada a se retirar, e aquela parte mais tradicional, que se dizia pentecostal, mas não aceitava certas coisas do pentecostalismo, eles continuaram ali. E adivinha o que aconteceu?
Ele não quis sair, ele quis permanecer. E eles, os outros, saíram. E ela teve que fazer o quê? Como eles moravam longe, moravam no interior, então dava quase 15 quilômetros da cidade para ir de carro sempre, ela teve que acompanhar ele, aonde ele ia, nos horários que ele queria ir, uma vez por semana, somente e somente. E aí, o pentecostal já gosta de mais reunião, de mais vezes, já gosta de reunir mais. E aí ela não foi mais ali. Então você já imagina como que ficou esse relacionamento. Aí com o tempo eles voltaram para a cidade deles. E ali aconteceu a mesma coisa. Eles voltaram para aquela mesma igreja onde eles estavam. Aí eles já tinham 2 filhas e criaram elas ali naquela igreja, daquele jeito. E ela, assim, cada vez mais oprimida, opressa, cobrando dele e assim, tentando ali convencê-lo de alguma maneira que ele tinha que ser. E ela, sem perceber, foi se afastando da leitura, da oração, do jejum, da barba, porque ela se afastou, sabe quando a brasa não está junto da fogueira? Ela vai perder o brilho, ela vai perder a força. E assim foram por muitos anos, até que ela entrou numa depressão profunda e aí muita briga, muita discussão. Ele, em todas as reuniões de família, ele ficava lá. Ela sabia que a irmã tinha muitos problemas conjugais e tinha traições e que tinha amantes. E aí, e esse marido dela, então, tinha muita amizade com esse cunhado e eles ficavam rindo e davam risadinhas e tudo. E aquilo tudo foi incomodando muito. E quando eles se mudaram de novo de cidade, por causa do serviço dele, aí foi para longe da família dele. Mas foi ficar mais perto de uma outra pessoa que ele já conhecia antigamente, que era muito amiga dela, que sempre estava na casa dela dia e noite, e que já vinha de 5, 6 relacionamentos. Ela chegou a morar junto com 2, teve filhos com outro. Então, assim, era uma mulher que não banalizava tudo muito, essas coisas. Ela banalizava tudo isso, mas era amiga dela. Ela ajudava com aquelas crianças e tudo. E aí, aquela amiga, então, aos poucos se afastou também. Do mesmo jeito que o marido. Já era ausente e ficou cada vez mais ausente. E o dinheiro começou a faltar muito em casa e ela teve que ir de novo trabalhar fora. Ela já tinha algumas vezes trabalhado fora contra a vontade dele. E agora ele queria mesmo que ela trabalhasse porque o dinheiro dele não estava dando conta. E ela foi trabalhar fora. Isso foi uma ilusão muito grande, porque ali o inimigo encontrou uma possibilidade de oferecer um prato para ela. Mas foi um prato terrível, porque essa mulher sofreu. O psicológico dela foi destruído completamente naquele relacionamento extraconjugal que ela teve. Ela não suportou, ela logo falou para ele, para o marido dela, para o pai das filhas, e ele não levou em conta, até porque a vida dele era assim, obscura, a gente não tinha como saber e comprovar tudo que ele fazia, mas ele não falava, ele tinha aquela vida morna, junto com os mornos, daquele jeito, sem compromisso com a palavra, com oração, com jejum, com dedicação, com busca espiritual. Então essa mulher, ela sentiu na pele o peso de ser a outra, o peso de ser a que traiu. Aí ela saiu de casa e tentou ali sair daquele meio, tanto do marido, com aquela situação que ela vivia opressa, quanto daquele outro relacionamento. Então ela saiu, mudou para bem longe, saiu de tudo isso, e ali ela tentou se apegar em trabalhar, se manter, estudar. E assim se passaram um ano e pouco, e ele longe,
sem contato praticamente, ele não vinha atrás dela, ela tentava ir atrás dele, ele não respondia, não correspondia, até que ela chegou num ponto aonde ela viu que ela não tinha marido, não tinha provedor, não tinha alguém para ajudar na criação dos filhos, e os pratos do mundo vindo, sendo oferecidos de toda maneira. Ela tentou, num desespero ainda, convencê-lo de que ele tinha que vir ali ficar com ela, porque ela sabia que voltar lá era impossível, porque ele lá tinha alguma coisa errada, porque ele não ele era completamente ausente, ela se sentia completamente sozinha, e ela tinha esse problema com essa outra pessoa, que lá era mais difícil dela sair da rota dele. E aí, e também já tinha outras coisas ali acontecendo, que você sabe, quando os outros já sabem muita coisa, acabam pressionando mais ainda para que ela continue ali. Então a vida espiritual e emocional dela definhou muito. E ali naquela outra cidade ela estava conseguindo levar uma vida até mais pacata, mais recatada. E não teve êxito. E foi, pediu divórcio, separou, né? Tentou outros relacionamentos, deu tudo errado, né? Casou-se com um divorciado. Casou não, foi morar junto com um divorciado, narcisista. Ele estava falido, quebrado, endividado. Ela já não tinha recursos, foi na época do Covid. Ela passou a receber ali o auxílio do governo. E aí, todo o dinheiro do auxílio ela investiu no negócio dele, gastou com ele, gastou. E quando acabou aqueles 6 meses de auxílio, ele tentou matar ela, porque ela começou a cobrar dele essa conta. E ele não tinha recebido nada ainda, porque ele tinha lá um patamar de empresário e tudo. Ele começou a receber bem depois, porque teve uma leva que recebeu depois e recebeu... Mas receberam o mínimo, né? Porque eles não tinham direito ao mesmo que as pessoas do Bolsa Família, como ela era. Então, relacionamento narcisista vocês podem estudar. Eu já fiz vídeos sobre como é complicado isso aqui, como é horrível, e eles são oprimidos pelo demônio, porque são demônios. E essa mulher vivendo daquele jeito, ela era também oprimida por demônios. E os demônios usavam, o demônio usa o narcisista para destruir a vítima. Exatamente. E o contrário, né? Então a vítima também se torna um algoz para fazer o narcisista ficar mais endemoniado ainda. Então, ele bebia muito, muito mesmo. Então, assim, sabe aquele bêbado que quando bebe fica calado? Então ele não demonstrava mais que avaliava, então ficava muito alterado. E foi uma vida bem triste, então, viver isso. E ela, numa das agressões dele, ele tentou matá-la e ela teve que denunciar para se salvar dele e também para não correr atrás dele, porque ela agora tinha uma dependência emocional, 2 anos ali com essa pessoa. Ela passou a ter uma dependência emocional muito grande em torno dessa pessoa e achava que a solução era só ele. E aquele primeiro marido dela lá acabou casando com uma ex-amiga dela, aquela ex-amiga que eu falei no começo, e assumiu ali um compromisso com ela. E ali ele podia beber, ele era tratado como pai dos filhos dela. Os filhos dela nunca tiveram um pai presente, então agora tinha um homem ali querendo dar as vezes de pai, né? E aí ela, agora voltando ao caso da minha amiga, aí ela ficou sozinha, continuou ali. Ficou sozinha um tempo na mesma cidade pequena, não conseguiu mais serviço. A justiça é injusta, os advogados e os juízes, eles ficam do lado de criminosos, geralmente por benefícios empresariais e outras coisas, geralmente eles bebem junto e tanta coisa que todo mundo aqui sabe como é o mundo,
E o Brasil, né? O Brasil, né? Com o nosso presidente. Então a gente já imagina como que é essa situação. Então ela perdeu tudo. Perdeu o nome, a validade dela, tudo. Não conseguia ir mais em nenhuma igreja. Ia, às vezes, em algumas, mas não era mais a mesma coisa. Até que ela mudou de cidade, mudou de estado, achou uma igreja mais firme, conseguiu se manter um tempo, mas sempre ainda tinha aquelas coisas, né? Foi numa igreja universal, onde teve aqueles negócios de expulsar demônios, ela tinha possessões e conseguiu ser liberta. E depois ela acabou mudando para outra cidade, de novo, outro estado. E ali ela veio a cair as escamas, como se diz. Porque até então ela nunca pensou em lutar pelo casamento dela. Então, depois de quase 7 anos, 6, 7 anos separada, ela nunca pensou em lutar pelo casamento dela. E quando caíram as escamas, que ela passou a ter entendimento de que tudo aqueles pastores e profetas, porque sempre que ela ia na igreja, alguém falava alguma coisa. Você sabe que isso sempre tem. Por isso que às vezes o ex não vai e não quer ir, porque sempre vai ter alguém que vai revelar alguma coisa. E aí, ela passou a lutar pela restauração, passou a buscar. E ela entendeu rapidamente que a questão nunca foi o casamento, mas a questão sempre foi a falta do Espírito Santo em sua vida. Uma pessoa que já teve o Espírito Santo na vida sabe como é. Então ela passou a buscar vídeos e passou a buscar pregações, porque as igrejas não pregam muito sobre isso, e quando pregam, olha lá, né? Você nunca pega o pregador certo. Ela até buscou uma igreja que falasse sobre isso, mas não encontrou. E aí, através de vídeos, tem alguns que ela assistiu. Agora eu vou voltar a história certinho como ela foi. Essa história é minha, é meu testemunho. E eu achei melhor contar dessa maneira, porque aí eu me sinto mais à vontade do que falando de mim mesmo. Então, quando eu passei a buscar o Espírito Santo com fome e com sede, sem ter onde morar, sem ter, eu ainda não tenho, eu pago aluguel, eu recebo ajuda, graças a Deus. E aí eu não tinha alimento, mal tinha para a menina, então eu abria campanha de jejum, já que não tem. Então eu fazia esses jejuns com propósito, fiz o jejum de Esther, que é sem água, sem comida e água. O jejum de Jonas não diz que é 3 dias, mas foi um jejum também que ninguém ponhava nada na boca, nem homem, nem mulher, nem criança, nem ninguém de Nínive podia pôr nada na boca, para que Deus olhasse para eles novamente. Fiz o jejum de Esther também, 3 dias, sem pôr nada na boca, nem água. Mas aí eu fiz até as 3 da tarde, sem tomar água. E daí das 3 da tarde até meia-noite eu tomava líquidos e depois eu voltava de novo. Então eu fiz 3 dias, mas com essa interrupção, porque eu acredito que acho que qualquer um de nós sabe, e eu já tive muito problema renal, e ficar muito tempo sem tomar água, o problema renal pode piorar muito. Comigo aconteceu o contrário, porque os rins, sem receber água, às vezes eles acabam também entrando num processo de autolimpeza, de autoflagia, né? Autoflagia, para quem não sabe, é o processo do corpo, quando ele não recebe mais alimento sólido ou líquido, né? Não recebe mais nenhum tipo de alimento, principalmente sólido, ele não tem mais nada ali no sistema digestivo para digerir. Ele começa a digerir o que tem no corpo. E ele vai começar pelas células doentes, as células defeituosas, as células ali que poderiam causar até tumor, porque são células que
estão realmente sobrando, mas que estão ali, de alguma maneira, sendo mantidas vivas. E daí, nesse processo de autoflagelo, o organismo se autocura. Então, até o problema renal que eu tinha até então, deu uma melhorada muito grande. Então, foi muito bom para mim, não só espiritualmente, porque espiritualmente eu consegui me posicionar muito bem. Eu consegui ter fome e sede da palavra, de jejum, de oração, bloquear todos os contatos, parar de conversar com toda e qualquer pessoa que fosse um prato de novo para me tentar. Então, assim, como diz o versículo, não vos embriagueis com vinho, mas sede cheios do Espírito. Então, nessas orações, oração em língua, oração em profecia, me vem tanta revelação, tanto em visão quanto em conhecimento. Deus me revela as coisas. Deus me revela mesmo as coisas. E essa noite, eu tive de novo uma revelação. Boa, mas eu gosto. Eu usei muito essa frase no começo, quando eu comecei a fazer vídeos de restauração, muita gente veio me ameaçar nos comentários. Veio falar coisas horríveis para mim, sobre negócio de divorciado, né? A gente sabe que tem, todo lugar tem, principalmente líderes, governos. E são casamentos de segunda e terceira aliança, e eu falava que isso era maldição, maldição para a nação, maldição para a cidade, maldição para a igreja, para a instituição religiosa. Nenhuma perseguição está acontecendo à toa no Brasil. Tudo isso é para a limpeza e purificação das igrejas. Sabe, se o meu povo, vocês querem ser chamados de povo de Deus, se o meu povo, Deus tinha uma repreensão muito grande com Israel, enquanto eles estavam sendo chamados povo de Deus e vivendo no erro, sendo piores do que as nações do mundo. Então você imagina como que é o povo brasileiro, que é uma nação santa, escolhida por Deus, que tem tanta profecia a favor do Brasil, apoiando coisas erradas. Então eu passei a colocar um versículo, e como eu tive essa visão essa noite, de que alguém pediu o meu pescoço. Então eu falei, eu vou passar por de novo essa frase nos meus comentários, de que João Batista foi o primeiro mártir da restauração da primeira aliança. Jesus Cristo também foi um mártir por pregar essa verdade. E eu não consigo encontrar texto e contexto em Mateus 19. Mateus 19 termina ali dizendo que essa mensagem é muito dura para quem tem coração duro. Mas se você não quer viver com a pessoa em pecado, você deve sim se separar e viver em castidade. Mas não é qualquer pessoa que pode receber essa mensagem. Então não venha se fazer de santo, de nação santa, do maior cristão do Brasil, se você não quer viver de acordo com o que é a santidade, de acordo com o que é verdadeiramente ser santo, ser separado, ser de Deus. Fala logo, não, eu não sou tão santo assim. Admite logo o seu erro. Mas não querem ser reconhecidos como os mais santos, vivendo em fornicação ou em adultério, porque Herodes estava em adultério. E Herodias não suportava essa mensagem. Herodias pediu o pescoço. E essa noite, quando eu estava ajoelhada orando, chegava a ser bonito. Porque tinha flores em redor, assim, punharam flores. Foi bem servido. Se for para ser assim, eu estou pronta, eu quero estar pronta, eu me sinto pronta. Porque a gente vê em Apocalipse tanta promessa maravilhosa para os mártires. E falta cumprir o número dos mártires para que Jesus volte, para que o reino dele volte. Alguém está disposto a entrar na fila dos mártires? Essa mensagem não é fácil. Ontem, o vídeo que eu fiz de manhã, eu falei sobre isso, que são poucas pessoas
o público do conteúdo, da busca da internet que fala restauração de casamento ou testemunho de restauração, o público é muito pequeno, muito pouco, muito restrito. Então, se eu for querer viver e monetizar desse público, vai ser muito pouco o que o YouTube paga. Muito pouco e difícil de monetizar. Porque, por exemplo, orações de libertação costumam ter muitas palavras que são contra as diretrizes da plataforma. Aí de vez que nunca vai monetizar. E eu gostaria de fazer orações, mas não pode, porque tem muitas palavras que não pode, que são discriminativas. Então é isso. Essa é a história dessa minha amiga que eu vejo todo dia no espelho, que sou eu mesma. E que vocês tenham entendido que do outro lado não tem nada de bom. A vida lá é uma vida opressa, porque quem saiu do caminho de Deus, saiu da presença de Deus, vive em opressão, vive opresso. Eu creio que o meu casamento vai ser restaurado e eu creio também que quando, por exemplo, mesmo isso que eu acabei de falar, que Deus falou, Deus me mostrou que isso poderia acontecer comigo, eu vejo o apóstolo Paulo, tinha vários profetas que falaram para ele, não vá para tal cidade, porque é uma emboscada, vão te matar. E Paulo falou, eu vou, eu estou pronto para viver e para morrer para Cristo. E no final, chegando lá, teve um escape e ele não foi morto. Ou seja, foi um aviso para que ele se precavesse para que isso não acontecesse. Então, de alguma maneira, eu não tenho medo de continuar. Porque sempre foi assim. Deus me avisou para não fazer tal coisa e eu fui e fiz. E Deus me livrou. Então, eu prefiro cumprir o meu chamado e estar no centro da vontade dele a não cumprir. Porque eu acredito que eu cumprindo, há mais chance de libertação do que não cumprindo. Eu me vejo como Esther, a rainha Esther. Ela, tentando salvar o povo dela ou não, ela poderia ser morta de todas as maneiras. Assim também eu, tentando salvar vocês, levando essa mensagem, ou não, eu poderia ser morta de qualquer maneira. Porque a palavra está aqui em mim, enraizada em mim. Eu não consigo viver outra verdade hoje. Eu estou buscando por restauração da primeira aliança e ensino isso a todos com quem eu convivo. Perco muitas amizades por isso. Sou considerada, às vezes, até meio fora da caixinha. Mas qual é o crente que não é fora da caixinha? Então a gente glorifica com mais verdade, com mais valor, porque a gente sabe mais do que tudo o que é a verdade. Então, o meu testemunho maior é esse casamento com o Espírito Santo. É esse casamento que eu consegui restaurar a minha comunhão inteira com Deus e estar inteira com Ele. Não tem preço isso. Eu acho que quando alguém fala que a restauração do casamento só é quando ele volta, às vezes ele não volta, mas eu saber que eu vou viver em castidade, independente dele vir ou não, isso é o principal. Eu estou no centro da vontade de Deus, independente do Espírito Santo, de Deus tocar no coração dele, que sempre foi duro, sempre foi difícil. Então, independente do que acontece lá, eu sei em quem tenho crido. E estou bem certo de que é poderoso para cumprir o meu mandato. Receba essa palavra em nome de Jesus. E continuaremos firmes. Eu me sinto tão feliz em poder desabafar, falar. E é tão difícil encontrar pessoas que ouvem, assim como vocês ouvem, do começo ao fim. E depois ainda me mandam mensagem no meu contato, que está na foto do meu perfil. Eu mantenho meu contato ali. Se alguém precisa de uma palavra, de uma assistência, de uma mentoria, tudo que eu me propus a fazer, eu vou fazer.
de acordo com a vontade de Deus, sem medo e sem temor, porque se eu me propus a fazer, eu sou a rainha Esther, e se eu propor um jejum completo, igual ela fez, eu vou propor. Porque é para a salvação da nossa vida, não é só para a salvação da nossa família ou do cônjuge, é para nós. Se você ainda não aprendeu a viver para você, você ainda está em dependência emocional, e isso não é bom. Isso não é bom. Busque viver por você, pela sua própria salvação e pelo seu propósito de salvar almas, de fazer diferença neste mundo. Uma sementinha que você plantar no coração de alguém, que germinar, vai virar um evangelista que vai transformar a nação, talvez. Então, não se cale. Encha-se do Espírito Santo e proclame a palavra. Eu amo aquele hino da Mara Lima que fala da semente do sangue. A semente do sangue. Eu sou a semente do sangue dos cristãos que morreram, comido pelos leões. Acredite, eu me sinto semente do sangue. Eu gosto desse hino. Até vou colocar ele para cantar aqui, para tocar depois para mim. Isso é mais uma diretriz do YouTube. Se eu ponhar esses hinos, eles têm direitos autorais. Nenhum hino eu posso ponhar. Muitos colocam fundo musical, mas isso acaba atrapalhando. O YouTube não vai monetizar, não vai pagar, porque alguém vai, às vezes, até derrubar o canal. Ou simplesmente não vai monetizar, porque você não pode ganhar em cima do que outros produziram. Então, eu não posso colocar fundo musical. E até se passar um carro de som ali e tiver uma música que chega aqui, isso pode dar direito autoral. Então, se eu um dia pausar o vídeo, é porque eu estou atenta a essas coisas. Que o Senhor Deus te abençoe e dirija o Espírito Santo. Busque o Espírito Santo. Eu vou fazer vídeos sobre como ser cheio do Espírito Santo, como buscar o Espírito Santo, como ser repleto do Espírito Santo. Porque com o Espírito Santo você expulsa demônios, você manda todas as maldições embora, você se limpa, você limpa o seu ambiente, você limpa tudo espiritualmente. Então, o ser cheio do Espírito Santo e poder ter essa autoridade é fundamental. Eu sinto para mim e eu acredito que para você também deva ser. Que você tenha entendido essa mensagem, esse testemunho. Amém.